O FIA em Foco de hoje é o GRU 11, o GRU Logístico. Nós já temos o relatório gerencial do mês de março, mas o relatório não tem muita novidade. Ele é um fundo recente, né? Um fundo que ainda não tem nenhum problema, é bem tranquilo. Mas eu separei nesse vídeo 5 pontos de atenção para você que é cotista ou para você que pretende ser cotista desse fundo imobiliário. São 5 informações, assim, primordiais, você tem que saber sobre isso se você tem algum interesse nesse fundo imobiliário. O primeiro deles já está aqui na primeira página do relatório gerencial, quando eles falam encerramento do direito de exploração dos galpões em fevereiro de 2062. Por quê? O GRU, ele não é como os fundos de tijolo tradicionais. É um fundo imobiliário que compra um imóvel e que daqui a 5, 10, 15 anos, se ele quiser vender esse imóvel, ele vai vender e ainda vai ter o lucro imobiliário da reavaliação desses imóveis. No GRU não funciona assim. Por quê? Porque o GRU comprou uma SPE, 100% das cotas de uma SPE, que tem o direito de exploração, o direito de uso dos imóveis que foram construídos dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos. E esse contrato de concessão, ele tem uma duração de 40 anos, por isso ele vai vencer em 2062. Quando chegar no final desse período de 40 anos, o GRU não tem mais as receitas provenientes desse aluguel, justamente porque ele não é o dono dos imóveis, ele só tem o direito de uso dos imóveis, tá? É importante ressaltar, voltando aqui no relatório gerencial, que esse prazo médio remanescente dos contratos de subseção, ele não tem nada a ver com esse contrato de 40 anos, tá? E a gente vê aqui 12 anos. Isso aqui é o vault dos contratos que eles têm dos inquilinos atuais do fundo, tá? Porque durante esse período de 40 anos, ele vai ter, por exemplo, se tiver vacância, quem tem que se virar para conseguir um novo inquilino é a gestão do GRU. Se tiver uma inadimplência, eles que vão receber, eles que vão negociar, eles que vão prospectar novos inquilinos. A administração, a gestão é do GRU durante 40 anos, tá? Então, esse é o primeiro ponto, o contrato de concessão. O número de cotistas, 4.741, não mudou muito de lá para cá. Ele é bem recente, começou a ser negociado em outubro. O valor patrimonial dele é R$ 9,62 e atualmente ele está sendo negociado a R$ 8,25, está bem descontado. Tem uma liquidez média diária de R$ 377 mil e por enquanto 0% de vacância. Aqui na segunda página já tem o segundo ponto de atenção que eu quero comentar com vocês, que é a taxa de gestão. Até julho de 2026, a gente não precisa se preocupar com taxa de administração, gestão, custódia, escrituração, porque a gente está pagando 0,5% de gestão, mais a de administração, claro, então 0,65%. Até julho de 2026, 0,65%. Depois dessa data, essa taxa passa a ser de 1% de taxa de gestão, mais os 0,15% de taxa de administração, então 1,15%. Isso é importante saber porque quando a gente olha a DRE e aí a gente vai fazer algumas contas de despesa operacional, ou mesmo que você não faça conta, você analisa a DRE e você pensa, nossa, eu tenho uma despesa muito barata, justamente por causa disso aqui. As taxas, por um período, ainda são muito baixas, tá? Esse fundo é gerido pela Icatu Vanguarda, eles têm uma cogestora que é a Dojo Capital. E eles também não cobram taxa de performance, o que para mim já é excelente. Eu não gosto de taxa de performance. Aqui o gestor vai fazer alguns comentários, né? E eles falam sobre o cenário macroeconômico. E quando eles falam aqui especificamente sobre o GRU, eles falam do retorno real, ou seja, o retorno já tirando a inflação, quer dizer que o GRU, nos valores atuais, está rendendo IPCA mais 11,19%, o que, na visão da gestão, é um desconto, né, uma diferença para os títulos públicos, um spread muito, muito exagerado, porque está no spread de 3,34%.
se comparado aqui com a NTN-B de 2035, que fechou o mês de março aqui pagando IPCA mais 7,60. E aí eles falam, né, já estão falando há alguns relatórios que eles consideram esse spread incompatível com o portfólio, que é basicamente um ativo único, né? Não existe outro fundo imobiliário que tenha esse direito de explorar galpões que estão construídos dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Existem muitas vantagens para os inquilinos e estar localizados aí. Aí eles falam aqui, detém o ativo logístico mais premium negociado em bolsa de valores. Agora, olhando a DRE do fundo, demonstrativo de resultado, aqui se encontra o terceiro ponto de atenção. O fundo vem distribuindo desde o começo 11 centavos por cota, ele é um fundo base 10, mas eles deixam bem claro desde o primeiro relatório, desde o prospecto, na verdade, que até agosto de 2025 vai essa distribuição. Ou seja, depois de agosto, lá em setembro, essa distribuição vai diminuir, vai para algo mais ou menos 8 centavos por cota. E por quê? Eu vou explicar para vocês o porquê. Lá no prospecto, se você for olhar, se você já olhou, você vai encontrar a informação de que eles iriam adquirir a SPE de forma parcelada, a prazo, ou seja, eles ficariam recebendo a integralidade dos aluguéis e eles teriam o dinheiro em caixa, então eles também teriam um rendimento de renda fixa. E aí eles estariam ganhando nas duas pontas e assim o fundo estaria alavancado. É uma alavancagem bem tranquila, porque o dinheiro para pagar estava ali, só que o fundo estava ganhando das duas partes, então o rendimento realmente teria que ser maior. Só que sempre que eu vou analisar um fundo imobiliário, eu olho um documento chamado Informe Mensal, que é um documento obrigatório dos fundos imobiliários. E eu percebi que não havia dinheiro em disponibilidades, ou seja, o fundo não tinha caixa, tinha uns 4 milhões em caixa. Então eu mandei um e-mail para o RI da Icatu e eu recomendo muito que vocês usem o RI da Icatu, funciona muito bem, eles respondem super rápido. E assim, não só do GRU, mas todos os fundos imobiliários que vocês forem analisar, que vocês estiverem estudando, que vocês sejam cotistas ou que queiram ser, usem o RI, porque ele tem pessoas que estão capacitadas para responder tudo sobre o fundo imobiliário. Eu sempre faço isso. Eu sei, tem gestoras que não respondem. A vida é assim, né? Sempre tem uma que não presta um serviço tão bom. Mas, no caso do GRU, eu aconselho bastante que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês usem esse recurso do relacionamento com investidor. Mas se não quiser também, pode deixar aqui nos comentários, fala para mim a sua dúvida, fala o que você pensa, que talvez eu possa te ajudar, porque eu já falei bastante com a gestão desse fundo imobiliário. Mas enfim, eles me responderam e pelo que eu entendi, a leitura que eu fiz do e-mail que eles me enviaram, eles me disseram que na hora de fazer a compra, o vendedor garantiu para eles uma rentabilidade compatível com a do prospecto. O que eu entendi foi que o fundo está com renda mínima garantida até agosto de 2025. Mas essa é a minha visão do que eu li, tá? Então isso é algo que deve ser considerado. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer o meu preço-teto do GRU 11, eu já coloquei 8 centavos como rendimentos recorrentes. E já aproveitando aqui para olhar o resultado do mês de março, eles tiveram um total de receitas de 2,9 milhões. O resultado em si foi de 2,7. Eles não têm despesas com propriedades ainda, é um portfólio novo, tá? Eles foram entregues novos para o fundo e, bom, e como a taxa, eu falei para vocês que a taxa de administração ainda é bem baixa, então a gente não tem despesas muito altas. Eles distribuíram um total de 2,7 milhões, que é o equivalente a 11 centavos por cota. E eles falam aqui que eles têm um resultado não distribuído de 666 mil reais, que somando tudo, né, eles têm um total não distribuído de 808 mil reais. E passando aqui, a gente vai chegar na tabela de sensibilidade, que basicamente te fala o que você vai receber dependendo do preço que você pague. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar para vocês o quarto ponto de atenção que eu considero nesse fundo imobiliário, que é justamente isso aqui, ó, valor residual zero ao final do período. O que significa o valor residual zero? Lembra que eu falei que o fundo não é o dono do imóvel, então ele não se beneficia dessa valorização no tempo? Muito pelo contrário.
Lá no final de 40 anos, o valor da cota, o valor patrimonial será zero. O fundo não vai ter nada, porque ele não vai mais ter o direito de usar esse imóvel. Então, aquilo que ele investiu nesse imóvel, ele não tem o direito de reaver. Mas você precisa se preocupar com isso? Não. Por quê? Porque, por exemplo, são 40 anos recebendo rendimentos recorrentes. Ali nos primeiros 10, 12 anos, eu já fiz as contas de acordo com o meu preço médio, e assim, nos primeiros 12 anos, eu vou reaver tudo aquilo que eu investi no GRU, e aí depois daí são o quê? 30, 28 anos recebendo somente lucro, tá? E corrigido pela inflação. Mas isso é um ponto de atenção, você tem que entender isso. Lá no final de 40 anos, o VP do fundo vai ser zero. Vai ser 0, 0, 0? Não. Por quê? Porque eu já conversei com eles também e eles têm um projeto de expansão que já está sendo construído, são mais 3 galpões. E aí, eles vão ter um outro contrato de concessão. Ou seja, esse contrato de concessão desses 3 galpões, agora, daqui a 40 anos, vai ser zero. Porém, eles já vão ter outro contrato de concessão. Então, o fundo termina esse e começa outro. E aí, só Deus sabe, né, se eles vão investir em outros. Mas, enfim, esse valor, eu estou falando referente a esse portfólio. Então, esse portfólio tem valor residual zero em 2062. O que o fundo vai fazer daqui para frente, independente disso, tá? Porque vai ser outro contrato com outras datas. E aí voltamos aqui para o relatório de março, e aí chega na parte anexo, eles trazem isso aqui desde o prospecto, tá? Um estudo de viabilidade, falando sobre o setor logístico no Brasil, principalmente ali em São Paulo e em Guarulhos. Tem uma parte aqui bem interessante, eu esqueci de falar para vocês quando eu estava falando sobre o contrato de concessão, é isso aqui, ó. Em junho de 2032, tem o término do contrato original entre a ANAC e GRU Airport, operado pelo grupo Invepar. O que quer dizer isso? A empresa que administra o aeroporto vai ter o contrato de concessão terminado em junho de 2032, mas o contrato do GRU termina em fevereiro de 2062, 30 anos à frente. Se a gente voltar um pouquinho aqui, eles falam que, eles mostram a lei, né, que o fundo está protegido por lei, então isso não é uma preocupação para a gente. Os contratos, eles são individuais, tá? Cada um tem o seu e um não interfere no outro. E aqui eles falam sobre o vencimento dos contratos, né? São todos atípicos, então em 2029 a gente não tem nada com o que se preocupar, só a partir de 2034, onde vão vencer 35% dos contratos que tem hoje no portfólio do GRU. Aqui a vacância, o GRU está zerado, como eu já mostrei, Guarulhos está com 8,5% e São Paulo está com 10,7%. O preço do metro quadrado do GRU é quase 3 vezes mais caro que o de Guarulhos. E o fundo não tem vacância, né? E aí a gente já vê a qualidade do portfólio. E aqui, o quinto e último ponto de atenção que eu queria trazer para vocês é justamente essa concentração que o fundo tem na empresa Anjum. Tudo bem, é uma boa empresa, presta serviços para outras grandes empresas, mas ainda assim é uma concentração gigantesca. É com certeza algo que tem que ser levado em consideração durante as análises desse fundo imobiliário. Eles têm uma concentração por área, uma concentração por receita, e essa receita ainda é dividida meio a meio com a concessionária do aeroporto, tá? Ainda bem que é um valor por metro quadrado bem alto, né? Mas enfim, isso aqui para mim é um ponto de atenção, eu acredito que para todo investidor de fundos imobiliários. No mais, eles têm aí Mercado Livre, tem Total Express, Latam, Azul e PowerSUS. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 inquilinos e eles têm 3 galpões logísticos. 1, 2, 3, esse aqui é o maior deles. E como eu comentei com vocês, eles têm um projeto de expansão, que são mais 3 galpões também dentro do aeroporto. Eu olhei a imagem, mas tá lá no prospecto tem, se eu não me engano, um galpão bem aqui e outros 2 aqui nessa área, mais ou menos, tá? E aí eles trazem aqui mais alguns detalhes.
e fotos do galpão Aero 1. Enfim, pessoal, esses são os meus pontos de atenção. Eu gostaria de saber de você, se você é cotista, quais são os seus pontos de atenção para esse fundo imobiliário, ou se você não é, o porquê que você não é cotista, por que você não comprou, se você gostaria de comprar, me fala aí nos comentários e também aproveita para se inscrever no Fio em Foco e a gente se vê no próximo vídeo.